Fala galera, hoje é dia de jogar a história e hoje é dia de continuar a ordem cronológica dos acontecimentos de God of War, antes mesmo de Kratos se tornar o deus da guerra. Hoje é dia de God of War Chains of Olympus. O jogo original foi lançado em 2008 como exclusivo do PSP, mas recebeu uma remasterização e foi lançado para PlayStation 3 em 2011, ao lado de Ghost of Sparta na coletânea chamada God of War Origins Collection. E foi essa a versão do Origins Collection que foi jogada aqui. Cronologicamente, os eventos aqui acontecem logo depois de God of War Ascension e antes do primeiro God of War de 2005. Lembrando que o vídeo aqui é para focar na história do jogo. A ideia não é falar sobre desenvolvimento, sobre segredos, easter eggs, sobre assuntos técnicos ou de gameplay. E as cenas do game são mais para ilustrar mesmo, para quem nunca viu poder conhecer e para quem conhece poder matar saudade. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Kratos, o fantasma de Esparta, foi por anos o maior guerreiro espartano e foi ainda maior quando se tornou servo de Ares, o deus da guerra. Mas depois que ele foi enganado para matar sua própria família, Kratos se rebelou. Caçado pelas fúrias, Kratos as destruiu e se libertou totalmente da sua jura com o deus da guerra. E com isso, Kratos ficou com a mente mais clara e se lembrou das atrocidades que cometeu, principalmente do dia em que matou a sua esposa e a sua filha. Desde então, ele passou a ser atormentado por pesadelos todas as noites, relembrando esse momento. Ele não aguentava mais reviver a morte da sua família todas as noites. Sendo assim, ele decidiu oferecer os seus serviços aos outros deuses, na esperança de que, se ele fosse um servo fiel, um dia os seus pecados seriam perdoados e os pesadelos terminariam. Assim, Kratos, na sua busca por redenção, se tornou um servo dos deuses do Olimpo, com exceção, é claro, do próprio Ares. É nesse contexto que a história começa na cidade de Ática, que estava sendo atacada pelo exército persa. Kratos é enviado para lá para ajudar o povo de Ática na defesa contra os invasores. Kratos avança pelo campo de batalha, derrotando diversos inimigos, incluindo um grande ciclope. Mas durante a sua luta contra ele, uma criatura ainda maior surge, devorando o ciclope e indo embora. Aquele era o Basilisco, uma fera solta no campo de batalha pelos persas. Kratos consegue espantar o Basilisco, que acaba invadindo a cidade de Ática. Então o fantasma de Esparta vai atrás dele e entra nas muralhas da cidade, onde vê o rei persa e os seus soldados tentando entrar também. Kratos pergunta o que ele queria ali. E o rei persa diz que pretende purificar aquelas terras com o poder da Pérsia. E naquele momento, o seu basilisco estava limpando a cidade para sua chegada. Mas Kratos está ali em nome dos deuses e não vai deixar isso acontecer. Assim, eles se enfrentam. Durante essa luta, o rei persa invoca um poderoso Ifrit, um tipo de gênio de fogo, que ataca Kratos. Mas mesmo assim, Kratos é o vitorioso. O rei persa implora pela sua vida, oferecendo mulheres, riquezas e até mesmo seu próprio reino em troca de ser poupado. Mas Kratos não se interessa por nada disso. E sem piedade, o fantasma de Esparta mata o rei da Pérsia e toma para si o controle do Ifrit. Ao sair da cidade, o basilisco surge e ataca, mas Kratos o destrói com as suas lâminas do caos. Kratos cumpriu a missão dada pelos deuses e grita os questionando se isso era tudo. E nesse momento, algo acontece. O sol cai do céu, deixando só a escuridão no mundo. Kratos sabia que aquilo não era sinal dos deuses e parte na direção da luz no horizonte para investigar. Acontece que Morpheus, o deus do sono, começou a jogar uma névoa no mundo nesse momento, jogando todos que entram em contato com essa névoa num sono profundo.
Kratos enfrenta os inimigos enviados por Morpheus, enquanto evita contato com a névoa. E nesse meio tempo, ele começa a ouvir uma melodia que parece familiar. O caminho o leva até o templo do deus Hélios, a personificação do Sol. E nesse momento, Kratos percebeu que algo muito sério estava acontecendo. E mais uma vez, enquanto avança e enfrenta inimigos, Kratos escuta uma melodia. Ele entra no templo, que era também a carruagem de Hélios, o transporte usado pelo deus para iluminar os céus e assim trazer a luz do dia. Ali dentro, a deusa Atena, através de uma estátua, entra em contato com Kratos. Ela diz que eles não têm muito tempo e que o Olimpo precisa de Kratos. Mas o fantasma de Esparta demonstra impaciência, dizendo que ele já fez o bastante e que os deuses deveriam livrá-lo dos seus pesadelos. Mas não era Kratos quem decidia quando a sua servidão iria terminar. E a liberdade lhe seria dada no seu devido tempo. E por enquanto, o Olimpo precisa de Kratos. Acontece que Hélios foi sequestrado, e por sua ausência, os cavalos de fogo que carregavam a carruagem do Sol sem direção a levaram para a Terra. E sem Hélios para trazer a luz do dia nos céus, o deus do sono Morpheus vai acabar espalhando a sua influência pelo mundo permanentemente. Com isso, muitos mortais e até mesmo os próprios deuses começaram a cair em sono profundo por causa de Morpheus. Mas para impedi-lo, Kratos deve encontrar Hélios para que ele volte aos céus e devolva a luz do dia ao mundo. Com isso, Atena vai parando de falar, provavelmente sendo afetada pelo poder de Morpheus, caindo em sono profundo. Assim, Kratos entra no templo de Hélios e começa a sua nova missão. Pelo templo, Kratos começa a procurar por pistas do paradeiro de Hélios, quando ele é contatado por outra divindade através de uma estátua. Essa é Eos, a deusa do amanhecer e irmã de Hélios. Ela revela que quem sequestrou Hélios foi o titã Atlas, que foi libertado das profundezas do Tártaro. Kratos pergunta o que Atlas quer com o deus do sol. E Eos afirma que Hélios possui o poder do Sol, um poder tão grande que poderia até mesmo destruir o mundo. Sendo assim, as intenções do Titã não devem ser boas. Eos então entrega a Kratos o escudo do Sol e pede para o fantasma de Esparta atravessar os portões do Olimpo para encontrá-la. Kratos pega o escudo e volta para a parte externa do templo, onde a névoa de Morpheus estava mais densa e as criaturas enviadas por ele estavam ainda mais numerosas e poderosas. Mas usando o escudo do sol, Kratos consegue abrir um caminho até as cavernas do Olimpo, onde ele encontra Eos pessoalmente. Eos, sendo a deusa do amanhecer, estava fraca pela ausência do sol. Ela diz que se Kratos conseguir resgatar Hélios, ele vai falar com Zeus para garantir o fim da servidão do fantasma de Esparta. Kratos não acredita nisso, dizendo que os deuses já quebraram as suas promessas várias vezes no passado. Mas mesmo assim, ele não pode deixar as coisas como estão. O fogo primordial que dá vida ao mundo está quase se apagando, e sem Hélios, ele não conseguirá se manter por muito tempo. O problema é que Eos não sabe para onde Atlas levou seu irmão. Mas ela diz para Kratos seguir a passagem que o leva para fora daquela caverna, onde ele vai poder pegar o fogo primordial, que vai iluminar o seu caminho até os cavalos de fogo. E com os cavalos despertos, eles levarão Kratos até onde o seu mestre esteja. Assim, Kratos então pega o fogo primordial e junto dele o poder da luz do amanhecer. Kratos então volta ao templo de Hélios, onde mais uma vez escuta a melodia de antes. Continuando e enfrentando mais alguns inimigos, Kratos finalmente consegue ativar os cavalos de fogo, Eurus, o vento do leste, Notus, o vento do sul, e Zéfiro, o vento do oeste, para assim carregarem a carruagem do sol. O problema é que ele novamente estava cercado pelas criaturas de Morpheus, e mais uma vez Kratos escuta aquela melodia. Só que dessa vez
ele a reconhece. Era a música tocada pela sua falecida filha, Calliope. Mas como isso poderia ser possível? Kratos começa a procurar pela sua filha, na esperança de ela, de alguma forma, estar por ali, viva. Mas Kratos não encontra Calliope em lugar nenhum. Então, sem mais o que fazer, ele vai até os cavalos de fogo e os ativa. Os 3 cavalos de fogo então sobem aos céus, levando Kratos a bordo da carruagem do sol até onde Hélios está sendo feito prisioneiro. O problema é que para avançar, eles atravessam a névoa de Morpheus, fazendo Kratos cair num sono profundo. Enquanto sonhava, Kratos relembra momentos felizes do seu passado, quando ele voltava para casa e encontrava sua esposa Lisandra e a sua filha Calliope. Ele deu um lindo colar para sua esposa e esculpiu com as suas próprias mãos uma flauta para sua filha. Flauta essa que ela usava para tocar a mesma melodia que Kratos estava escutando no presente. Logo, as lembranças felizes são substituídas pelo momento desesperador de quando Kratos, guiado apenas pela sua sede de sangue, matou Lisandra e Calliope. Mas essa tortura termina quando os cavalos atravessam a névoa, fazendo Kratos finalmente despertar. Kratos foi libertado das garras de Morpheus. O problema é que os cavalos de fogo levaram Kratos até o submundo. E lá, a luz do sol não tem poder. Sendo assim, os cavalos perdem as suas forças e a carruagem do sol começa a cair. Mas o fantasma de Esparta consegue se segurar e chegar em terra firme. Só que ele agora estava no submundo, um lugar que nenhum mortal vivo pisou antes. E ali, em algum lugar, estava Atlas, fazendo Hélios de prisioneiro. Kratos avança pelo submundo, enfrentando as criaturas sombrias que apareciam para atacá-lo. E como todos que passam por ali, para avançar pelo mundo dos mortos, Kratos precisa chamar o barqueiro Caronte. Caronte, assim como Kratos, é um escravo dos deuses, condenado a servir como barqueiro do submundo, levando os mortos para onde eles seriam julgados pelos 3 juízes de Hades. Mas ele se recusa a levar Kratos, porque ele ainda estava vivo. Só que Kratos não aceita um não como resposta, e assim começa um grande combate. O problema é que Caronte era muito poderoso, e o fantasma de Esparta é derrotado. Então, vitorioso, Caronte joga Kratos no abismo da fronteira do mundo dos mortos, levando Kratos até as profundezas do Tártaro. Despertando como prisioneiro, literalmente nas entranhas do submundo, Kratos se liberta e começa a procurar um caminho de volta para cima. Por ali, ele encontra um templo dedicado aos deuses, onde encontra a manopla de Zeus, uma arma antes usada pelo próprio rei do Olimpo. Continuando, Kratos chega na prisão dos titãs, onde ele vê um imenso titã vivo e acorrentado, condenado a ficar assim por toda a eternidade. Ao avançar pelo local, Kratos encontra as correntes que uma vez aprisionavam Atlas, que agora estavam quebradas. Mas Atlas não teria conseguido sair daquela prisão por conta própria. Então Kratos se questiona quem teria libertado Atlas e por quê. Atravessando a prisão dos titãs, Kratos consegue encontrar uma passagem para uma longa subida de volta até onde Caronte estava. E ali ele tem a sua revanche. Dessa vez, usando os conhecimentos da luta anterior, além da manopla de Zeus, Kratos consegue derrotar e matar Caronte, pegando a sua máscara. E com a morte de Caronte, Kratos conduziu sozinho o barco, passando pelo rio Estige, indo até onde Hélios estava sendo feito prisioneiro. O lugar era facilmente identificável, já que era onde a luz do sol brilhava no meio das trevas do mundo dos mortos. Mas não era a luz de Hélios que chama a atenção de Kratos nesse momento, e sim a visão de alguém. Kratos vê Calliope, a sua filha, tocando a sua flauta no cais de onde ele estava se aproximando. E aparentemente, sem ver o seu pai chegando, Calliope vai embora.
mas Kratos vai atrás dela. A busca de Kratos o leva até o templo de Perséfone, onde ele segue Calliope até um tipo de bosque. Ele perde a sua filha de vista, mas encontra uma mulher. Era a própria Perséfone, esposa de Hades e rainha do submundo. Sem se intimidar, Kratos pergunta onde está sua filha. E Perséfone afirma que Calliope vive com as almas puras nos Campos Elíseos. Kratos exige ser levado até ela, mas Perséfone o lembra da sua missão de encontrar Hélios e libertar os deuses e o mundo das garras de Morpheus. Mas Kratos estava cansado, ele já serviu aos deuses por anos, e eles se recusam a libertá-lo do seu tormento. Ele estava cansado de promessas vazias. Então Perséfone comenta que os deuses também falharam com ela. Ela foi traída por Zeus e forçada a se casar com Hades. Agora, ela estava condenada a governar o submundo, tratando os mortos como se fossem os seus filhos, algo que ela não queria. Mas Kratos não se interessa pela história de Perséfone. Tudo o que ele quer é ver a sua filha. Sendo assim, a rainha do submundo decide ajudá-lo, mas avisa que o mundo dos homens vai sofrer com a sua escolha. Só que Kratos não se importa com o sofrimento do mundo dos homens. Perséfone então diz que para Kratos conseguir entrar nos Campos Elíseos, ele precisa se tornar digno disso, já que apenas almas puras podem entrar ali. Naquele bosque existe uma árvore chamada de Árvore Abandonada. E Perséfone diz que Kratos deve deixar suas armas nessa árvore e ela vai absorver toda a maldade na sua alma, o purificando, para assim permitir o seu acesso aos portões divinos. Então quando Perséfone vai embora, Kratos faz conforme ela orientou. Ele joga as lâminas do caos na árvore e ela absorve todos os seus poderes, incluindo as próprias lâminas, junto de outros itens, outras armas e habilidades que ele foi adquirindo ao longo dos anos. Até mesmo a tatuagem vermelha no seu corpo e as cinzas na sua pele são removidas. Com isso, Kratos se tornou um humano normal, com a sua alma pura. E graças a isso, ele consegue entrar nos Campos Elíseos. Chegando nos campos, Kratos tem um emocionante reencontro com a sua filha Calliope, prometendo que dessa vez ele nunca mais vai deixá-la. Mas é aí que Perséfone reaparece. Ela diz que observa os mortais por anos, e é sempre a mesma coisa. Eles são seres egoístas que só agem por seus próprios interesses. Mas isso agora não importa mais, porque Atlas vai terminar o que ela começou. Foi Perséfone quem libertou Atlas, que sequestrou Hélios para usar o poder do Sol para destruir o pilar do mundo. Isso porque Perséfone odiava sua vida. Ela não queria casar com Hades, um homem que ela não amava. Muito menos queria se tornar rainha do submundo e viver no meio de mortos e criaturas horrendas e sombrias. Ela não queria essa vida e se sentiu traída pelos deuses, mesmo ela própria sendo uma deusa. Sendo assim, ela não se importa com mais nada. Ela pretende destruir o pilar do mundo, a única coisa que segura a própria existência. Isso iria trazer o caos e aniquilar tanto o mundo dos mortais como o próprio Olimpo. Para isso, ela se aliou a Atlas e a Morpheus. Com o pilar destruído, todos iriam morrer, incluindo ela própria. Mas é exatamente isso que Perséfone quer. Ela quer se libertar dessa existência. E Kratos era o seu único obstáculo. Mas eles sabiam que o fantasma de Esparta não iria resistir à oportunidade de se reunir com a sua filha. Então Kratos foi enganado e abriu mão dos seus poderes para se reunir com Calliope. E nisso, ele deixou de ser uma ameaça para Perséfone. O problema é que nem mesmo os Campos Elíseos estariam a salvo do fim do mundo. Com a destruição do pilar, absolutamente tudo seria destruído, incluindo os Campos Elíseos. Ou seja, ao abrir mão dos seus poderes para se reunir com Calliope, Kratos, sem querer, condenou o mundo dos homens e a sua própria filha.
Mas Kratos não vai deixar isso acontecer. O problema é que na sua forma atual ele estava muito fraco e incapaz de lutar. E apesar de não aceitar, ele sabia o que deveria fazer para garantir a segurança da alma de Calliope. E assim, num dos momentos mais tristes da vida de Kratos, ele é obrigado a rejeitar a sua própria filha. Em seguida, Kratos começa a matar as almas puras dos Campos Elíseos, corrompendo a sua alma mais uma vez, perdendo a humanidade, ao mesmo tempo que recupera todos os seus poderes. Assim, o fantasma de Esparta estava de volta. E mesmo com dor no coração, Kratos é obrigado a deixar sua filha para trás para sempre, porque só assim ele poderia salvar pelo menos a alma de Calliope. Raivoso, Kratos vai atrás de Perséfone, que veste os seus trajes de combate e voa em direção ao Pilar do Mundo. Kratos a segura, sendo levado até o topo do pilar também, onde Atlas usava o poder do sol para destruir tudo. E ali, Kratos enfrenta Perséfone. A luta é complicada e Kratos tem a sua vida quase que toda sugada pela rainha do submundo. Enfraquecido, Kratos é atacado por Atlas, mas o fantasma de Esparta usa sua força para prender os braços do Titã na base do próprio mundo, usando as mesmas correntes que antes o prendiam na prisão dos Titãs do Tártaro. Assim, Kratos volta sua atenção para Perséfone e usando todos os itens divinos como o fogo primordial, o escudo do sol e o raio do amanhecer, ele consegue superar a luz do submundo. E Kratos é o vitorioso. Com golpes usando a manopla de Zeus, Kratos mata Perséfone, marcando a primeira vez que o fantasma de Esparta de fato matou um deus ou uma deusa. Perséfone foi morta e o pilar do mundo foi destruído mesmo assim. Mas como Kratos prendeu os braços de Atlas na base do mundo antes, agora o Titã está condenado a literalmente segurar o mundo nas costas por toda a eternidade. Uma punição ainda pior que o seu aprisionamento no Tártaro. Atlas diz que Kratos um dia vai se arrepender de ter ajudado os deuses. Mas Kratos afirma que ele vai continuar servindo o Olimpo até que eles cumpram a sua promessa, porque isso é literalmente tudo o que ele tem agora. Kratos salvou a humanidade, mas isso pouco importava para ele. Ele pelo menos salvou a alma da sua filha. Mas ao fazer isso, ele abriu mão da única coisa que ele realmente se importava. Ele nunca mais vai vê-la outra vez. E isso era tudo o que passava na sua cabeça naquele momento. Esse era o fim da humanidade de Kratos. Kratos resgatou Hélios e o levou de volta para os céus usando a carruagem do Sol. Com a volta do deus do Sol, Morpheus recuou, voltando para as sombras da noite. E com a carruagem novamente posicionada onde deveria ficar, Kratos sucumbe ao cansaço e cai inconsciente da carruagem em direção aos portões do Olimpo. Mas ele é salvo da morte por Atena e Hélios, que amortecem a sua queda. Eles reconhecem o valor e a força de Kratos, e enquanto ele continuava inconsciente, eles pegam de volta as armas divinas, como a manopla de Zeus e o escudo do Sol, junto do fogo primordial e da luz do amanhecer. Então Hélios pergunta se eles deveriam ajudá-lo, mas Atena responde que Kratos vai ficar bem. E assim, Atena e Hélios voltam para o Olimpo, deixando um inconsciente Kratos para trás. Ele iria se recuperar para continuar servindo aos deuses pelos próximos 5 anos pelo menos, porque o Olimpo ainda tinha planos para o fantasma de Esparta. O que eles não esperavam é o que aconteceu depois que Kratos destruiu Ares, depois dele ter se tornado o novo deus da guerra. E é desse jeito que termina a história. Então é isso. Cronologicamente, essa é a segunda parte de toda a história de God of War. A sequência é o jogo original, God of War de 2005, que já tem vídeo aqui no canal.
Mas logo em seguida, os próximos eventos acontecem antes e depois do jogo original. E essa sequência é um quadrinho. Por isso, se inscreve no canal para não perder o que vem por aí. Deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.